Vamos começar falando sobre o que são, né? Esses níveis de escrita. O que seria isso? Durante um processo de alfabetização, como a gente sabe, a alfabetização ela é um processo. Então, durante o processo de alfabetização, a criança vai tendo um entendimento sobre como a escrita funciona, e aí ela vai avançando no seu processo de aprendizagem, no seu processo de entendimento de como a escrita funciona, e ela vai alcançando níveis dentro desse entendimento. Isso são os níveis de escrita. Então, conforme a criança ela vai se desenvolvendo, a gente vai dando os estímulos e ela vai compreendendo como a escrita funciona, ela vai avançando de níveis. Então, os níveis de escrita, eles são a base do nosso trabalho, porque nós precisamos trabalhar em cima do conhecimento que a criança já tem. Então, antigamente, a gente trabalhava muito em cima de currículo, né? O currículo do primeiro ano, o que a criança precisa aprender no primeiro ano, o que a criança precisa aprender no segundo ano, o que ela precisa aprender. Só que nós, principalmente nesse período pós-pandemia, a gente percebeu que as crianças que estão chegando para nossas turmas, elas estão chegando com uma defasagem muito grande. E aí, o que acontece? As crianças que deveriam estar se alfabetizando no primeiro ano, muitas das vezes a gente está tendo que dar estímulos anteriores, porque a criança não está chegando num nível ainda para ser alfabetizada. Essa está sendo a realidade. Muitas crianças com defasagem de conteúdo, defasagem com desenvolvimento atrasado, não um desenvolvimento cognitivo, como se fosse algum comprometimento, é por falta de estímulo. Então, a gente está percebendo muito isso dentro das turmas, nas nossas salas de aula. E aí, os níveis de... A gente precisa saber o nível de escrita, o nível de conhecimento sobre por que é a alfabetização. A alfabetização, ela é a aprendizagem, ela é a criança aprender a ler e escrever e usar essa escrita no seu dia a dia. Então, esse é o objetivo da alfabetização. A criança saber utilizar a escrita e saber utilizar a leitura no seu processo social. E aí, durante esse processo, como eu falei, as crianças vão entendendo, a gente vai dando os estímulos, elas vão caminhando no entendimento desse processo, de como funciona essa tecnologia da escrita. E aí, o que acontece? Elas vão passando por níveis. Então, elas chegam à escola sem saber, né, a maioria das vezes, sem saber como isso funciona, e a partir dos estímulos que nós vamos dando, as crianças vão compreendendo. Então, elas vão passando por níveis. E aí existe o primeiro nível, que é o nível pré-silábico, né, que é quando a criança ela escreve, já sabe que a escrita se faz com letras, ela já separa a escrita do desenho, porém, durante essa escrita, a criança ela coloca as letras de forma aleatória. Então, ela coloca as letras que ela acha que é, e aí, dependendo do nível de desenvolvimento, ela também vai se desenvolvendo no pré-silábico. Então, ou ela começa a escrever com as letras do nome, ou ela começa a escrever só o nome dela em todas as palavras, ou ela fica variando ali várias letras. Então, esse é o período pré-silábico, é quando a criança ainda não sabe como a escrita funciona, e aí ela coloca as letras de forma aleatória. Com os estímulos, ela passa para o nível silábico, que é o nível onde ela já sabe que a escrita está relacionada à fala e a nossa fala é silábica, então ela passa a escrever de forma silábica. E aí pode ser com valor ou sem valor. Com valor é quando ela já coloca ali uma letra na sílaba que ela tenha percebido o valor sonoro, né? Que ela já tenha feito a relação fonema-grafema. Então, esse é o nível silábico. Quando ela consegue compreender dois sons dentro da sílaba, ela já passou para o nível silábico-alfabético, porque aquele processo, aquele meio termo onde a criança está começando a perceber alguns fonemas dentro das sílabas. Ela não percebe todos, mas ela já começou a perceber que algumas sílabas têm mais de um fonema. Aí é quando ela passa para o nível silábico-alfabético. E daí, rapidamente, ela passa para o nível alfabético, que ela consegue perceber todos os fonemas. E do alfabético, aí ela só vai passar para aprender a questão ortográfica mesmo da nossa língua, e ela é alfabetizada. Então, esse é o caminho que a criança percorre, esses são os níveis de escrita que a gente vai estimulando, as crianças vão percorrendo, até elas alcançarem o nível ortográfico, que é quando elas estão alfabetizadas. E aí,
que muitos professores ainda estão presos na questão de que no primeiro ano a criança tem que aprender isso e independente de como ela está, é isso que eu vou ensinar. E aí o que acontece com isso? A criança não avança ou ela desenvolve problemas de aprendizagem porque ela está recebendo um estímulo que não está adequado ao desenvolvimento dela. E aí é que surge. Por isso que parece que hoje em dia tem tantas crianças com dificuldade de aprendizagem, tem tanta criança que não consegue ser alfabetizada, porque estão sendo estimuladas com um estímulo que não está adequado ao desenvolvimento. E aí a criança não avança na escola, logo ela é encaminhada para um psicopedagogo, para um psicólogo. Não que não tenham crianças que realmente necessitem desse trabalho, mas muitas das vezes o problema não está na criança, o problema está no professor não saber, não estar dando o estímulo correto para aquela criança e muitas das vezes por nem saber que está dando o estímulo errado, porque nós aprendemos a fazer assim. Nós aprendemos a fazer por conteúdo, né? Por etapa de ensino. Então, no primeiro ano é isso, no segundo é isso, no terceiro é isso. E aí a criança não acompanha, ela não desenvolve, e a criança que não desenvolve, ela não para prestar atenção, ela não fica sentada, ela começa a rodar na sala, ela começa a perturbar um, começa a perturbar outro, e aí a gente vai perdendo o controle de tudo. Porque a criança não está recebendo o estímulo adequado. Então, quando a gente tem esse conhecimento de o que a criança sabe, para agir a partir do que a criança sabe, a gente desperta o interesse nela. E aí sim, ela passa a ter... não que criança vai ficar parada, porque não vai. Não adianta a gente querer 25, 30 crianças nessa faixa etária de alfabetização sentadas 4, 5 horas por dia, porque não vão ficar. Então a gente tem que fazer atividades também que elas estimulem o corpo para elas poderem chegar na coordenação motora fina e se acalmar e se concentrar. Então são vários estímulos que estão ali envolvidos com a alfabetização, não é só o cognitivo. Se nós ficarmos presos só no cognitivo, a criança vai ficar cansada e aí a gente não vai dar conta do tanto que aquela criança vai ter de energia dentro de sala de aula. Então, qual é o maior benefício da gente realmente saber qual o nível de escrita que a criança está? É exatamente a gente dar o estímulo certo. Então, se a gente sabe que a criança está no pré-silábico, se ela não sabe como a escrita funciona, não vai adiantar a gente dar para ela uma atividade, por exemplo, de formar sílabas, porque ela ainda não chegou nessa etapa. Então, o maior benefício da gente saber realmente o nível de desenvolvimento, o nível de escrita que aquela criança se encontra, é realmente a gente dar a atividade que vai estar adequada ao desenvolvimento dela, que vai estar adequada para ela, e aí sim ela conseguir parar, prestar atenção e fazer aquela atividade. Quando a criança ela não se interessa pela atividade que a gente está dando, muitas das vezes é porque não está adequada, ou está demais para ela e ela não está conseguindo acompanhar, ou também está muito fácil e aí ela perde o interesse também. Então, o maior benefício da gente saber realmente o nível de desenvolvimento, o nível de escrita que a criança se encontra, é a gente poder dar uma atividade assertiva, que vai desenvolver ela, que vai realmente levá-la para o próximo nível e principalmente que vai fazer com que ela fique concentrada na sala de aula, sem ficar tão hiperativa, sem ficar tão para lá e para cá, com tanta energia para gastar, sem conseguir se concentrar. E aí o nosso planejamento todo deve ser baseado no nível que a criança está. Então não adianta, eu sei que a gente tem um currículo para dar conta, a gente tem livros, a gente tem toda uma demanda para dar conta em relação ao nosso trabalho em sala de aula. Só que isso não vai para frente se a gente não trabalhar a criança no nível certo que ela está. Então a gente precisa ter esse equilíbrio dentro da sala. Eu sei que a gente tem que dar conta de livro, principalmente quem é de escola particular, tem todo aquele material que precisa dar conta, eu compreendo isso. Só que, além de dar conta disso, você também tem que dar conta do desenvolvimento do aluno. Então, se a atividade não está adequada a ele, a gente vai precisar fazer uma atividade que esteja para ele poder evoluir. Porque senão você vai dar conta do material, mas a criança não vai aprender. Então, não vai ter benefício nenhum. E aí, então, como é que a gente vai fazer se a gente está numa turma e tem níveis distantes, né? Que é a realidade da maioria. Sempre tem crianças que já estão no alfabético e criança que ficou lá atrás no pré-silábico, né? Muitas das vezes a gente, por não ter essa sensibilidade, às vezes por não fazer um acompanhamento por falta de tempo mesmo, a rotina da sala de aula é muito pesada.
e aí quando a gente vai ver, uma criança foi e uma ficou. Ou chegou uma criança no meio do caminho que não sabe nada, a turma já tá lá boazinha, fazendo tudo direitinho, e aí a criança ficou para trás. Então, como que a gente faz vou dar exemplos para vocês agora, de como que a gente faz quando as crianças estão exatamente assim. Uma criança muito à frente no nível alfabético ou já ortográfico e criança aqui atrás ainda no nível pré-silábico. Como é que a gente faz nessa situação? E aí, por exemplo, se for um estímulo de consciência fonológica, crianças que estão no pré-silábico, o estímulo de consciência fonológica é consciência de sílabas. A criança precisa aprender, o próximo nível da criança que está no pré-silábico é o silábico. Então a gente precisa trabalhar a consciência de sílabas com essas crianças para elas poderem perceber que a escrita, que a fala é silábica e que a escrita está relacionada à fala. Então, a mesma atividade que você estiver dando para uma criança de pré-silábico com estímulo de consciência de sílabas, você pode dar para uma criança no alfabético, no silábico, ou no silábico com valor, ou no silábico alfabético, só que a nível de fonema. Então, a gente pode sim fazer a mesma atividade. Então, por exemplo, se a gente estiver escrevendo uma palavra, e aí vamos escrever macaco. Para a criança que está no pré-silábico, o estímulo vai ser para ela perceber o som da vogal. Então, a gente vai falar, quando eu falo vamos escrever macaco. 3 pedacinhos, macaco. Quando eu falo qual o som que a gente ouve? Ouve o som da letra A. E aí você está tirando a criança do pré-silábico para o silábico, para ela entender que a fala é silábica. A criança que está já silábica ou que ela já está alfabética, você já vai trabalhar na percepção da consoante também. Então, quando eu falo eu faço 2 sons, Então, você vai fazer essa mesma atividade, só que estimulando a criança no silábico, para ela poder entender pelo menos um som, que vai ser a vogal, que é o som mais fácil, mais perceptível, e com a outra você já vai fazer para que ela perceba o som da consoante, que é o Então, a mesma atividade, você vai estar trabalhando aí crianças de diferentes níveis. E aí, um outro exemplo, se a gente tiver que usar livro, tem que dar conta de livro, porque a escola, os pais compraram livro, e aí a gente tem que dar conta, mas a criança não consegue fazer a atividade que está no livro, e tem criança que consegue fazer, como é que eu faço? Então, como é que vocês podem fazer? As crianças que já conseguem fazer, a gente vai dar a explicação de como é que faz a atividade, e as crianças que já conseguem fazer, vão fazer a atividade. Quem não consegue fazer ainda, se for uma resposta, por exemplo, uma resposta muito grande, que a criança tenha que escrever e ela ainda está no pré-silábico, não sabe, a gente trabalha com palavras-chave. Então, a criança não precisa copiar a resposta inteira. A gente coloca palavras-chave, palavras principais, e aí, quando for escrever essas palavras principais, por exemplo, no quadro, para a criança copiar, o que a gente faz? A gente trabalha ali a consciência silábica com ela também. Então, toda vez que fizer uma escrita, vamos trabalhar a consciência silábica com a criança, que está no pré-silábico. E se for uma criança analfabético, consciência do fonema. Então, na mesma atividade de trabalhar aí vários níveis de escrita que tenha na turma. Então, quando for uma atividade de livro, as crianças que ainda não conseguem fazer sozinhas, a gente pode trabalhar com palavras-chave, fazendo elas copiarem pedaços menores daquela resposta, só para poder a gente conseguir dar conta do livro, mas também para não ficar uma cópia automática, a criança vai copiar porque tem que copiar, porque tem que usar o livro. Não, a gente vai estar colocando ali a palavrinha, mas vai ter trabalhado consciência de sílabas quando ela for escrever aquela palavra. E aí depois ela copia normal do quadro, como todas as outras crianças. Se for uma atividade no quadro e a criança não tem ainda aquela destreza, aquela coordenação motora fina para copiar, e o restante da turma já copia e tem uma criança que não copia. Como é que a gente faz? As crianças terminam de copiar, ela ainda está lá no cabeçalho e aí fica aquela coisa que ela não termina. Como é que a gente pode fazer? A mesma coisa, a gente vai reduzir a quantidade de coisas para essa criança copiar. Então, se for uma atividade no caderno, que tem que copiar do quadro, tem lá o cabeçalho, o nome da escola, turma, professora, data e tudo que a criança tem que copiar. Para a criança que ainda está desenvolvendo a escrita, que ela tem uma demora para copiar,
a gente pode colocar para ela copiar só a data. Ela precisa primeiro coordenar essa questão visual e motora, pensar no que ela tem que escrever no caderno. Então isso tudo é muito complicado. Se a criança ainda está nessa fase que ela demora a ter essa percepção, a gente pode fazer com que ela copie menos coisa. Então, se o importante, né, tem escola que exige, se for importante que copie o nome da escola, que seja só o nome da escola e a data, de uma forma reduzida. Não precisa copiar o nome da professora, aluno, tudo, porque senão a criança não vai sair do cabeçalho nunca. Ela vai estar lá, todo mundo vai copiar e ela vai estar lá ainda copiando o cabeçalho, e que não é o mais importante dentro do processo de alfabetização. Mas aí, se for uma exigência da escola, a gente reduz para a criança poder copiar menos coisas e aí conseguir acompanhar a turma. Porque enquanto ela copia 2 linhas, a turma já está copiando todo o restante. E aí, se for uma atividade que ela não consiga copiar, a turma está copiando, copia, responde, já está fazendo sozinha, já está com essa autonomia em algumas atividades, e você tem aluno que não consegue, então a gente precisa estimular que eles copiem. Então, copiou o nome da escola, copiou a data, a gente pega esse momento para fazer uma atividade diferenciada com essa criança. Então não precisa ser aquela atividade que está no quadro que não vai fazer sentido para ela. A gente pode aproveitar nesse momento que a turma está envolvida com uma atividade de copiar a atividade do quadro, que geralmente demanda um pouco mais de tempo, para poder fazer uma atividade individual com essa criança que não está acompanhando. Então a gente pode organizar o nosso planejamento dessa maneira, que enquanto uns estão copiando, eles estão lá fazendo a atividade deles, eles estão envolvidos, a gente faz aqui uma atividade direcionada para a criança que está num nível inferior, que não está conseguindo acompanhar a turma ainda. Então, essa é uma forma também. Agora, se a criança não consegue copiar nada do quadro, ela olha, se embanana toda, aí bota uma letra, copia outra, não está ainda copiando na linha, e já o restante da sua turma já faz, e aí chegou essa criança que não sabe nada. Então, como é que a gente pode começar esse estímulo com ela? Como geralmente são menos crianças assim, você pode fazer o seguinte: escreve na linha, no caderno da criança, como se você estivesse copiando para ela poder copiar na linha de baixo, para ela começar a ter essa percepção do que ela precisa olhar, mas de uma forma menor, porque ela vai estar olhando só para a linha de cima, não olhando para o quadro e voltando a olhar para baixo, porque nisso ela pode se perder. Então, se for uma criança, ou uma ou 2 crianças, a gente copia no caderno dela o nome da escola, deixa a linha de baixo, coloca a data e a outra linha embaixo para ela copiar, porque ela vai começar ali, olhando de cima para baixo, numa proporção muito menor, porque está só no espaço do caderno dela, para depois ela conseguir copiar olhando do quadro, e aí fazendo também menos linhas, né, copiando menos coisas, porque a cópia é o menor da preocupação no processo de alfabetização. Então, são caminhos que a gente pode ter, são estratégias que a gente pode ter para poder fazer com que essa criança acompanhe a turma, para a gente não ficar também várias atividades ao mesmo tempo, com crianças que não acompanham. Então, a gente pode adaptar a atividade para o nível daquela criança. Então, se ela não consegue copiar do quadro, a gente pode colocar a data no caderno para ela copiar embaixo. Se ela já consegue copiar do quadro, mas ainda não tem uma coordenação muito desenvolvida, então a gente bota para ela copiar menos coisas, para não ficar uma coisa tão maçante e ela ficar ali a aula inteira só para copiar o cabeçalho, como a gente sabe que realmente pode acontecer. E aí, nesses momentos que a turma está lá envolvida, fazendo atividade, copiando do quadro, a gente faz uma atividade diferenciada com essa criança que está com um nível inferior ao restante da turma. Vamos lá, mais o quê? Se for uma atividade num caderno, por exemplo, ou uma atividade de folha, você pegou uma folhinha para poder dar para as crianças e, por exemplo, uma atividade de desembaralhar as sílabas. Então, tá lá a palavrinha, ela tem que formar a palavra escada, e aí tá lá o cá, o ex e o dá. Ela tem que organizar aquilo ali, né? Uma atividade típica de alfabetização. Então, as crianças vão olhando aquilo ali, elas vão conseguindo fazer ou não vão conseguindo fazer, vai depender de como tá a turma. Se a criança tiver no silábico ou já tiver no alfabético, nós vamos trabalhar na percepção da sílaba com os 2 fonemas. Então, primeiro, qual é o ex? A escada começa com o ex. Qual desses pedacinhos aí tá o ex? E aí as crianças vão montando. Se for uma criança ainda no pré-silábico,
nós vamos fazer com que ela perceba a vogal. Então, ó, dentro desses pedacinhos aqui, qual pedacinho que tem o e, dando destaque à vogal, para a criança perceber qual é a vogal. É o que tá a letrinha E. Então, tá bom. Então, você vai colocar essas duas letrinhas primeiro. E agora, ó, K, qual o som que você tá ouvindo? A, mas tem duas aqui com a letrinha A. Qual que você acha que é? E aí, se a criança colocou certo, beleza, muito bem, faz esse agora. Se não, ó, não, esse aí é o dá. Agora a gente tem que botar o K. Qual que é o K? E aí a criança vai apontar no nível da vogal. Se ela já tiver no alfabético, a gente já fala no nível da percepção dos dois fonemas e não de um fonema só. Então, é uma mesma atividade, só que você vai focar a atenção da criança de acordo com o nível que ela tá. Se ela tiver no pré-silábico, para a percepção das vogais, para ela passar para o nível silábico. Se ela já tiver no alfabético, para a percepção da palavra mesmo, ali no nível de todos os fonemas que compõem a palavra. E aí a grande questão que vem muito em turmas de alfabetização sobre letra cursiva e letra bastão. O que se faz? Que horas é a letra cursiva? Que horas é a letra bastão? O que a gente faz? Tem criança que escreve cursiva, tem criança que escreve bastão. Pra que? Todo mundo perdido, me perguntam muito isso. O que eu faço? Como é que faz? Então, primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: para que se escreve com a letra cursiva? Para que a letra cursiva foi inventada? Foi inventada a letra cursiva para que a gente pudesse agilizar a escrita. Então, a letra cursiva, a função da letra cursiva é a gente escrever mais rápido. Não é para poder ficar bonitinho porque a letra cursiva é redondinha. É porque letra de imprensa é mais complicada de fazer, o próprio traçado. A letra bastão é mais fácil, só que a letra cursiva a gente corre a caneta, corre o lápis e aí facilita na hora de escrever, torna mais ágil a escrita. Por isso que se escreve com a letra cursiva. Agora pensa comigo, se a criança está no nível pré-silábico, ela ainda não entendeu como a escrita funciona, ou então a criança está no nível silábico, ela ainda está pensando no som que ela está ouvindo, eu estou ouvindo o som da letra A, estou ouvindo o som da letra H, qual é a letra que representa esse som? A confusão dela na escrita está na relação fonema-grafema. Para que nós vamos fazer essa criança sobrecarregar seu pensamento escrevendo com a letra cursiva? Então, ainda não é o momento. O momento de se ensinar a letra cursiva é quando a criança já está, no mínimo, no alfabético. Se ela alcançou o nível alfabético, e a criança já tem coordenação motora para isso, a gente começa a ensinar a letra cursiva. Se não, o momento de aprender a letra cursiva é quando ela chega no nível ortográfico. Porque quando a criança chega no nível ortográfico, que ela está alfabetizada, ela não pensa mais nas letras que ela tem que escrever. Isso já está no léxico mental, ela já está com um banco de palavras formado na cabeça dela. Ela não pensa mais no som, ela só escreve. Tá muito mais natural. Aí sim é o momento da gente agilizar essa escrita. E aí a gente ensina a letra cursiva. Então, se a gente for ensinar antes, nós estaremos dando um esforço cognitivo desnecessário para as crianças que muitas das vezes não tem nem o movimento motor desenvolvido ainda para usar a letra cursiva. Então, a letra cursiva ela é o menor dos nossos problemas no processo de alfabetização. A criança está alfabetizada, ela mesma já sinaliza que ela quer escrever com a letra cursiva. Ela começa a demonstrar, ela começa a trocar, botar a letra bastão junto com a letra cursiva, ela começa a se interessar, ela te pergunta. Aí você vê, nossa, a criança agora, ela não está pensando só na palavra, ela já está com a questão da escrita tão tranquila que ela já pode escrever com a letra cursiva. Aí sim, a gente dá a letra cursiva. Essa é uma questão que as pessoas me perguntam muito, e eu já vi pessoas, crianças no maternal, fazendo atividade de letra cursiva, se ela ainda está com a pega palmar, pressão palmar, ou ela ainda está na pegas erradas e a pessoa já está passando
a criança a letra cursiva. Então, letra cursiva é quando a criança já está com a pega trípode, essa pega aqui, onde ela consegue ter mobilidade de punho, onde ela consegue segurar o lápis da maneira correta para ela poder escrever. Se ela tá pegando assim, se ela tá pegando assim, ou se ela tá pegando assim, é letra bastão. A gente tem que desenvolver essa motricidade, porque a letra cursiva é para agilizar a escrita. E ela não vai agilizar a escrita enquanto a criança tiver com essa pega no lápis. Então, existem 1000 outras coisas que a gente precisa desenvolver para a criança poder pegar a pega no lápis. E quando isso é adiantado, quando a gente não desenvolve, quando a criança não passa por esse processo de desenvolvimento da motricidade fina, ela começa a copiar e a mão dói. Ela começa a copiar e ela cansa. Ela começa a copiar e ela se desinteressa, porque não está no momento. A gente está fazendo uma sobrecarga, tanto motora quanto cognitiva, no momento que não precisava estar fazendo, já que a sobrecarga está sendo no momento errado. Então, se a criança reclama que está doendo a mão, se a criança faz muita pressão, porque às vezes eles ainda não estão no momento, e aí eles pegam com muita força, e quando faz com muita força, a mão dói, a mão cansa. Então, são marcos, que são sinais que a criança está dando de que não é o momento dela estar escrevendo com a letra cursiva. E a letra cursiva, ela é irrelevante, na verdade, no processo de alfabetização. O importante no processo de alfabetização é a criança entender como a escrita funciona e saber usar essa escrita para ela poder, viver em sociedade. Então, esse é o objetivo da escrita, esse é o objetivo da alfabetização. A criança escrever com letra cursiva é o menor dos nossos problemas hoje em dia dentro da classe de alfabetização, onde as crianças estão trazendo demandas surreais, onde as crianças estão com desenvolvimento muito atrasado, pós-pandemia. Então, a gente sabe, quem está em sala de aula sabe que a realidade da sala de aula está complicada. São crianças que não estão desenvolvendo como desenvolvia antigamente. Então, a gente está passando por esse estresse também para atender essa demanda. E aí, a gente piora o nosso trabalho, trazendo esforço cognitivo desnecessário para as crianças. Então, a gente, na verdade, vai estar só piorando a situação. Então, em relação aos níveis de escrita, a gente precisa só ter essa sensibilidade e essa noção. Primeiro, saber em que nível as crianças estão, cada uma das crianças. E dependendo do nível, dependendo do estímulo, as crianças mudam rápido. Então, essa avaliação de percepção da escrita, a gente tem que estar fazendo com muita frequência. Então, pelo menos, ou toda semana, ou pelo menos a cada 15 dias, nós temos que estar fazendo esse acompanhamento, porque às vezes a gente pode estar dando um estímulo, a criança já está em outro nível, ou ela regrediu por falta de estímulos, porque isso também acontece, e aí a gente está dando um estímulo que está inadequado para a criança. Então a gente precisa sim, o principal é saber em que nível a criança está. E aí você vê, no nível que a criança está, você vai ver qual é o próximo nível que ela tem que estar. Porque o objetivo de chegar no ortográfico todas têm que chegar no ortográfico. Então, esse é o objetivo da alfabetização como um todo. Agora, se a criança está no pré-silábico, o objetivo principal é ela chegar exatamente no ortográfico. Só que ela tem que passar por níveis. A gente, para subir a escada, a gente não vai do primeiro ao último degrau. A gente vai por níveis, a gente vai subindo aos poucos. Então, o objetivo do pré-silábico é chegar no silábico. O objetivo de quem está no silábico é chegar no silábico alfabético. O objetivo de quem está no silábico alfabético é chegar no alfabético e de quem está no alfabético chegar no ortográfico. Então, não adianta a gente, com ansiedade, pegar uma criança no pré-silábico e dar estímulo de consciência do fonema, porque essa criança não vai avançar. Então, a gente tem que dar estímulo de consciência de sílabas para ela poder passar para o nível silábico. No próprio nome do nível, a gente já está vendo o que tem que fazer com a criança. Então, o objetivo é identificar onde ela está, do onde ela está, a gente vê qual é o próximo nível, não é o objetivo principal, e sim o próximo nível que ela tem que chegar, e aí dar os estímulos daquele nível para ela poder chegar no nível que ela precisa. Então, é aquela questão que Vygotsky fala, desenvolvimento real, desenvolvimento proximal, onde a gente tem que atuar. A gente tem que atuar ali na área de desenvolvimento proximal. Ela está aqui no real e ela tem o potencial. A gente atua aqui nesse meio para levar ela de 1
ao outro, só que isso em passos, devagar, é nível por nível, não é do pré-silábico para o alfabético de uma vez só. Primeiro a gente tem que ir levando ela a compreender, e aí ela vai reformulando aquele conceito, vai compreendendo e vai avançando de nível. É assim que ela vai se desenvolvendo na escrita. Então, primeira coisa que a gente tem que ter em mente, qual o nível que a criança está. Depois que a gente sabe qual o nível que ela está, qual é o próximo nível que ela tem que atingir, né? Que é o objetivo, o próximo objetivo dela. E depois, como que a gente vai fazer? Qual o estímulo que a gente tem que dar para levar ela do 1 para o 2 e não do 1 para o 5. Então, a gente vai por partes. E aí, ela vai avançando de nível em nível e ela vai compreendendo como a escrita funciona, vai reformulando e a gente vai aumentando o nível ali de dificuldade até ela chegar no ortográfico e aprender aí todas as normas de ortografia. E aí, a gente tá com sensação de dever cumprido porque alfabetizada essa criança já vai estar. Tá bom? Gente, obrigada. O tema hoje era esse, era níveis de escrita. Eu recebo muitas dúvidas, muitas perguntas sobre isso, como trabalhar com esses diferentes níveis de escrita. Inclusive, a questão de ter vários níveis diferentes de escrita na turma é muito mais culpa do professor, apesar da gente não saber, do que dos próprios alunos. Então, muitas das vezes as crianças, umas avançam muito rápido e as outras não avançam porque a gente realmente está fazendo o estímulo sem querer, sem saber, por não saber, está dando um estímulo errado para as crianças. Então, a gente precisa realmente ter esse conhecimento, porque a alfabetização ela é tranquila para nós, professores, é trabalhosa, sim, ela é complicada, mas ela é muito tranquila também. Então, quando a gente sabe o que fazer, fica uma coisa muito tranquila, não fica pesado, não fica trazendo atividade para casa, não fica caçando atividade na internet, não fica fazendo 1000 materiais, porque é muito fácil da gente estimular em sala de aula quando a gente sabe o que a gente tem que fazer. Então, muito obrigada pela participação, muito obrigada a todos. Terça-feira que vem estamos aí de volta às 8h02. Beijo, tchau, tchau.